E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção tua mais pura. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E Ele se ama, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E Ele se ama, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chame todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E Ele se ama, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E Ele se ama, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Não vejo o teu rosto por enquanto é assim. Ainda não toquei a tua pele, diz pra mim que o tempo está findando, nosso dia vai chegar. Sorrindo se entregando no teu braço eu não. A minha alma está submersa no Senhor, matei a minha sede, tua fonte me jorrou, vida que a morte não consegue consumir. Sou tua igreja, te esperando pra suprir. Estou te esperando no centro da verdade, que fica numa avenida escrito santidade. A rua é a calçada de renúncia e amor. Os chãos estão marcados pelo sangue do Senhor. Estou te esperando no centro da verdade, fica numa avenida escrito santidade. Meus pés estão feridos, mas não quero reclamar. O sangue é a prova que o Senhor vem me buscar. A minha alma está submersa no Senhor. Matei a minha sede, tua fonte me jorrou. Vida que a morte não consegue consumir.
agradecer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou um dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os meus sonhos vão além, que eu posso navegar. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Seu amor é sobrenatural, assim que eu me sinto especial. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Seu amor é sobrenatural, assim que eu me sinto especial. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria que estamos aqui na igreja do Senhor Jesus para celebrar esse lindo casamento, uma união de duas pessoas que possuem algo raro nos dias de hoje. Digo raro porque a vida verdadeira em comunhão não é para muitos. Não é à toa que, infelizmente, muitos aí ou estão com casamentos fadados ao fracasso, ou simplesmente vivem empurrando os seus relacionamentos dia após dia, tratando tudo isso como se fosse normal, ser infeliz. E eu muito me alegro com esse casamento, com essa união, porque vocês são prova viva de que não devemos aceitar que ser infeliz é normal. E infelizmente o que esse mundo quer falar é que não ser tão feliz é normal. Podemos viver em padrões básicos e viver. E vocês hoje estão sendo prova viva do contrário. Podemos ser felizes de verdade, independente de qualquer circunstância. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia Sagrada no Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 2, apenas o versículo 16. Se porventura há alguém próximo de você sem a Bíblia Sagrada, que você possa se aproximar de tal pessoa para que ela possa acompanhar o texto. E caso alguém esteja procurando e não encontrou ainda, que você possa ajudá-lo. Como um facilitador, você pode abrir a sua Bíblia mesmo no meio, ali em Salmos. Passa o livro de Provérbios. Aí você vai com perseverança, folheando. Não estamos com pressa. Tem Eclesiastes. Facinho você encontra. Cântico dos Cânticos. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Amém? Põe a Bíblia no teu assento, por gentileza. De maneira simbólica e espiritual, coloque a mão no seu coração e repite essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para prestigiar esse lindo casamento, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra de sabedoria para declarar ao meu coração. Estou eu de coração aberto
para receber a palavra que vem do trono de Deus. Em o nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. Tome seu assento. Vai ser bem interessante. É a primeira vez ministrar um casamento assim. Vai ser bênção. Mas geralmente primeiro a P ali, depois vem para cá, né? Então está dentro do perfil. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu, antes de dar início à palavra, eu quero dizer que eu me lembro quando vocês chegaram na igreja. Me lembro da pastora Celina, quando chegou na igreja, com tanto zelo de servir a Deus, tanto zelo. Houve algumas circunstâncias, mas nada como o tempo para resolver, não é, pastora? Eu me lembro, irmãos, da pastora Celina. Ela, quando chegou aqui na igreja do Senhor Jesus, ela tinha decidido ter uma vida de verdade e não ter uma vida de hipocrisia. Era fácil identificar em seus olhos que ela estava cansada de ser alguém que todo mundo queria que ela fosse. Ela estava, como diz no ditado popular, de saco cheio. Ela queria conquistar algo que há tanto tempo ela tentava e não conseguia. Ela queria ser aceita do jeitinho que ela é, ser amada não pelas suas grandes conquistas, mas pela beleza do seu sorriso. Apesar de um tempo ter cerrado atrás dos lábios, mas para mim, como um sacerdote, como alguém que de camarote viu o crescimento, a evolução da pastora Celina, para mim, uma das maiores vitórias e conquistas dela é esse sorriso que nunca falta em seus lábios. Eu quero lhe parabenizá-la por isso. Como sacerdote, como um bispo, como episcopo da igreja, saiba que a sua maior conquista no Evangelho de Cristo é esse sorriso. Falando Mas eu gosto dele, ó. Falando do pastor Clodoaldo, foi muito similar a chegada dele na igreja do Senhor Jesus. Ele fazia parte de um grupo extremista. Era quase uns xiitas da igreja do Senhor Jesus. Para quem não sabe, os xiitas é um grupo bem radical do islamismo. Mas com muito zelo. Isso porque ele queria poder demonstrar a sua gratidão a Deus. Houve algumas circunstâncias que não eram para lá de convenientes, mas ele entendeu qual foi o propósito que Deus o chamou. O tempo passou, e dentre estes que ele convivia, alguns se destacaram, e eles hoje estão na igreja, mostrando para quem quiser ver que existe sim a santidade no Evangelho, mas sem a necessidade de arrogância, presunção, e o melhor, que podemos ser santos e sermos simples. Eu fui surpreendido em trazer a palavra nessa noite. Acreditava que seria um outro grande amigo meu, mas o que é dele está por vir. Daqui para mais tarde a gente resolve aqui algo aqui no altar. E a palavra aqui no livro de dos Cânticos, ele diz assim: é uma declaração de uma mulher que diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele, ele zela por seu rebanho entre os lírios. Para quem não sabe quem foi o escritor,
foi Salomão. Alguns, por quererem expressarem belíssimas mensagens e até serem atrevidos a criarem conjecturas que na Bíblia não estão contidas, fala que não, quando Salomão escreveu o livro de Cantares, ele era jovem, imaturo, apaixonado pela vida. Logo mais à frente, com um pouco mais de sabedoria, ele escreveu o livro de Provérbios e em seguida, em sua velhice, escreveu o livro de Eclesiastes. Mas eu não vejo dessa forma. Até mesmo porque eu tenho aprendido que a revelação de vida do Evangelho, da Palavra de Deus, ela é muito além do que palavras de bajulação para impressionar um punhado de pessoas, que o veem como um aparente exemplo de pregador. Mas eu buscando a essência daquilo que Salomão escreveu, eu vi que essa ideia que ronda pelos lábios de muitos pregadores famosos na mídia, eu vejo que é totalmente o contrário. Até mesmo porque quando Salomão, ele recebeu de Deus a sabedoria, uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria fenomenal, uma sabedoria que iria ficar registrada por séculos e mais séculos. Já se passaram em torno de 3.000 anos e ainda se fala da sabedoria de Salomão. Sendo que, quando Salomão recebeu a sabedoria divina, isso foi bem antes dele escrever o livro de Cantares. Então, essa ideia de que, quando ele escreveu o livro de Cantares, ele era um jovem iludido e apaixonado, levado pelos seus amores, eu discordo dessa opinião, porque isso não é uma verdade. E se não é verdade, eu não concordo. Porque infelizmente existe algo que cega muita gente na igreja e até mesmo pessoas que desejam viver o evangelho genuíno, que é algo chamado sofisma. Para que aqueles que não entendem o que significa a palavra sofisma, significa uma falsa verdade. Infelizmente é o que muitos vivem hoje. Alguns até se dizem serem cristãos. Não é verdade, pastores? Alguns se dizem serem cristãos, mas a sua conduta, o seu caráter, a sua opinião, a sua maneira de falar, pensar e agir está completamente fora das palavras, pensamentos e atitudes de um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. E trazendo vocês para essa verdade de que quando Salomão escreveu esse livro, ele já detinha sim a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vinha do alto. Existe uma revelação muito profunda. Eu estava aqui lendo o texto e ouvindo os louvores, vendo as pessoas entrarem, as pessoas de honra entrarem, olhando a face de cada um de vocês. Para a glória de Deus, o Senhor me deu um privilégio de fazer leitura facial, corporal, e compreender bem o que as pessoas pensam e sentem. Isso não deve ser espanto para alguns, porque não iria que eu dar uma de super espiritual, não, eu tenho o dom da revelação profunda do CPF e do RG, não. Existem hoje conhecimentos, livros, que ensinam sobre isso. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que balança com a cabeça de maneira vertical, ela está dizendo sim. Uma pessoa que balança a cabeça de forma horizontal, ela está dizendo não. E os gestos que nós temos dizem verdade do que sentimos e pensamos a todo instante. Então eu aqui, no altar, olhando os parentes da pastora Celina, os parentes do pastor Clodoaldo, e aqueles que com tanto carinho, com tanto amor estão aqui, eu pedindo a Deus a sabedoria, a revelação, aquilo que deveria ser anunciado, para que viesse a ter uma edificação mútua de todos. Deus me mostrou algo muito importante, muito interessante, algo assim profundo. Quando geralmente se lê esse texto, se vê apenas a questão: o meu amado é meu e eu sou dele, e fica por isso mesmo. Agora, algo de interessante é porque quando há essa declaração dizendo que um pertence ao outro, muitos gostam de dizer que pertence um ao outro, mas quando é no
no momento de mostrar que as suas decisões não lhe pertencem, pertencem ao seu marido e vice-versa, a pessoa ela dá lugar ao orgulho, à soberba, à altivez, prepotência. E muitos casamentos, relacionamentos têm sido destruídos por causa desse tipo de arrogância e jactância. Então, olhando a profundidade desse texto, falando da declaração de que um pertence ao outro, então, se eu pertenço à minha esposa, eu tenho a responsabilidade de pertencer a ela. E se eu pertenço a ela, eu sou uma propriedade dela. Da mesma forma, se ela pertence a mim, ela é uma propriedade minha. Para aqueles que gostam de serem críticos e se escandalizarem com palavras como essa, porque eu disse que um é uma propriedade do outro, primeiro, em vários momentos da Bíblia Sagrada, Deus compara o seu povo como uma terra. E até onde eu sei, terra é uma propriedade. Não é à toa quando a Bíblia fala sobre adultério, ela diz que a terra ficou suja. Só para esclarecimento daqueles que se escandalizam por falta de conhecimento da palavra. Então, eu sou propriedade de minha esposa, e a minha esposa é propriedade minha. Tá certo. Para complementar isso, se formos ver o que é uma certidão de casamento, na verdade é um contrato entre pessoas físicas. Pessoa física vai lá e faz um contrato. Só que um casamento cristão, ele vai muito além disso. Vai muito além. E é interessante o princípio de um relacionamento genuíno. Aqui fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Então existe uma questão de propriedade, um pertence ao outro. Então, os seus desejos não são mais para você, e vice-versa. E esse é um dos motivos por que existem tantos casamentos frustrados. Às vezes o marido, em seu autoritarismo, acaba gerando a desgraça da sua esposa, a tristeza da sua esposa, e até cria um desafio àqueles que são casados, que estão aqui nessa noite. Depois, quando chegar em casa, ou até mesmo no carro, indo para casa, ou pegando o transporte público, pergunte para a sua esposa: eu te faço a mulher mais feliz desse mundo? Ou eu uso do meu autoritarismo para ser inconveniente e lhe oprimo sem mesmo saber? Agora eu falo como um comum qualquer. Se tu for homem para isso, faz essa pergunta. Da mesma forma, algumas mulheres querem aproveitar o fato de serem independentes, o fato de serem mais frágeis, mais delicadas, de que são sensíveis. Isso é biológico. Não é uma questão de comportamento ou disputa machista ou feminista. É provado cientificamente que a mulher, ela é um ser mais sensível em todos os aspectos. Alguns gostam até de discutir. Uma vez eu conversando com alguns feministas, dizendo: mas um homem não aguenta as dores do parto. Aí uma vez eu, em contrapartida, eu falei: pois é, só que em taxas de dor, uma agressão às partes íntimas masculinas é uma dor 169 vezes pior do que as dores do parto. Então, só para ficar bem claro essa questão, e deixar bem claro que não existe aqui na mensagem um contexto machista ou feminista, até mesmo porque, por falta de segurança, por traumas de infância e adolescência, por frustrações profissionais do cotidiano, as pessoas costumam criar barreiras, obstáculos, e usam o machismo ou o feminismo como um objeto de defesa. Mas aprofundando aqui no texto, passando dessa parte, que eu acredito que já ficou bem claro isso, sobre a questão de propriedade, a questão de um pertencer ao outro, tem algo muito interessante aqui. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Aqui é a amada falando para o amado. É uma
plebeia, uma mulher que estaria destinada à pobreza por toda a vida nessa terra. Salomão, o rei. Mas por mais que ele fosse rei, ele arrebanhava ovelhas. E para a cultura oriental, arrebanhar ovelhas era uma profissão desonrosa, nojenta, inescrupulosa. Mas mesmo assim, sendo o homem mais rico de todo o planeta, o homem mais sábio, ele se permitia fazer trabalhos simples. É como se hoje em dia fosse um ministro da justiça lavando um banheiro de uma igreja de muitos membros, onde o fluxo é muito grande e logo muito sujo. Nesse texto eu vejo a humildade desse homem. Por mais que ele tenha muitas posses, ele entendeu que ter o Espírito Santo não é se deixar levar pelas posses e conquistas que tem. E mais, houve algo ressaltado aqui, algo interessante. Ele zela pelo seu rebanho, um trabalho humilde e para alguns sujo, ele fazia isso, mas aqui, olha, está enfatizado que era entre os lírios. Para quem não sabe, na região de Israel, os lírios, principalmente nesse período, era considerado mato de beira de estrada. Sabe aquelas florzinhas brancas que o povo diz que tem defunto embaixo, enterrado? Sei lá o que o povo fala. Aquelas florzinhas que só dá em época de chuva. Florzinha branca, o meio é meio roxo, meio preto. Florzinha de mato, né? Pois é. Ele quis ressaltar aqui sobre os lírios. Eu fiz essa comparação para que a gente pudesse entender na nossa realidade o que são os lírios, para aqueles que nunca tiveram o privilégio de ver um lírio. E eu, vendo isso aqui, vendo esse contexto, o Espírito Santo me levou para Mateus capítulo 6, versículo 27, 28. Vamos aqui vendo até onde o Espírito Santo nos leva, né? Acho que até o 30, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 27 diante diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Antes de dar continuidade ao texto, esse texto é tremendo. Aqui ele fala que, por mais que se preocupe, pode alguém acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Infelizmente, o que acontece, as pessoas vivem preocupadas com tudo. E o mais interessante é o significado da preocupação, a construção gramatical da palavra. Preocupação, a pessoa vai se ocupar antes. É uma perda de tempo. Por que o senhor está falando isso, bispo? Você vai entender já. Versículo 28. Detalhe, aqui é Jesus falando, viu? A palavra de Deus já é importante quando ela é lida, e quando é Jesus falando é mais importante ainda. Versículo 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, olha aqui, aqui é Deus falando. Eu, contudo, vos asseguro, com certeza, com convicção, que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Naquele texto escrito por Salomão, complementado pela sua amada Sulamita,
foi observado por ela, que ele era um homem de muitas posses, era um rei, mas por mais que ele tivesse inúmeras conquistas, aquelas conquistas não subiram a cabeça, ao ponto de lhe privar de um amor verdadeiro, da companhia de alguém que vai lhe fazer feliz para o resto de sua vida. E não só isso, ele tinha uma atitude de humildade. E o interessante, ele fazia um trabalho, prestem atenção, ele fazia um trabalho de humildade no meio dos humildes, os lírios. Só que um detalhe: os lírios detinham a maior beleza da criação divina. Eu vou agora trazer para o real. Todos conhecem aqui a história da pastora Zelena e do pastor Clodoaldo de ponta a ponta. Eu sei que existem suposições, conjecturas e muitas opiniões a respeito desse casamento, da união de vocês. Eu seria covarde se não falasse que existia isso, porque eu sei que tem. Mas uma coisa eu garanto para vocês: vocês nunca estiveram tão enquadrados na palavra de Deus. Vocês são pessoas que têm um poder de conquista. Mas vocês não permitem que esse poder de conquista suba a cabeça de vocês. E vocês dão prioridade a ter o que um monte de gente opiniosa quer ter e não tem. Acha que tem, mas não tem: felicidade. E apesar de terem a habilidade da conquista, vocês vivem no princípio da humildade, entre aqueles que podem não serem considerados os mais importantes, assim como eram os lírios do campo, mas para Deus são os mais belos de toda a criação divina. Eu digo isso, irmãos, quero aproveitar e não vou dizer que vou dar um rápido testemunho, mas falar poucas frases sobre da minha vida, coisa rápida. Irmãos, eu já tive tudo o que um homem pode querer ter. Alguns podem olhar: o senhor é novo para isso. Pois é. Tudo o que um homem pode querer ter, eu já tive. Eu tive tudo o que o dinheiro pode dar, tudo o que mulheres podem dar, tudo o que esforço, trabalho e manipulação pode oferecer. Faço questão de falar isso para envergonhar o diabo e aqueles que acham que são felizes e detêm a verdade em suas mãos. Eu tinha o tanto do dinheiro que eu queria, na hora que eu queria, devido às posses da minha família e ao trabalho que eu exercia. Quanto a relacionamentos, por alguns privilégios que Deus me deu, eu tinha a mulher que eu queria, na hora que eu queria, podia ser quem fosse. Em questão de vitória, eu tinha o desejo, eu almejava, como falam as pessoas do mundo, minha boca sangrava em ser desafiado, para poder mostrar
que eu conseguia tudo aquilo que eu queria. Sabe o que foi que eu descobri? Eu era um infeliz. E eu descobri que para alguém ser feliz, ela não tem que ter o que ela quer, mas o que precisa. Muitas pessoas estão correndo atrás do vento, são infelizes. Você vê no semblante delas. Eu vi uma certa pessoa colocando nesse status de Instagram, dizendo assim: olha, eu não sou obrigada a estar rindo para ninguém, sou dona da minha própria vida. Eu olhei e pensei: coitada. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que na presença de Deus há fartura de alegria. E se alguém está constantemente na presença de Deus, é difícil o sorriso sair de seus lábios. É muito difícil. São raros esses momentos em que o sorriso foge. Muito difícil. Falo não para os noivos, mas para aqueles que estão aqui. Você é feliz mesmo? Ou você se conforma com os seus momentos de satisfação por aquilo que você quer e tem e conquista? É triste, sabia? Eu digo isso porque eu aprendi isso na marra. Quando eu falo que eu tinha tudo o que eu queria, não é por vanglória, por soberba, mas até mesmo porque eu era um desgraçado. Mas eu descobri a felicidade quando eu percebi que tudo isso está ocultado nas coisas simples da vida. E é uma coisa que eu admiro vocês dois. Eu admiro vocês dois. Vocês conseguem extrair felicidade das coisas mais simples. Quer ver um exemplo disso? Eu vou fazer agora esse ano 10 anos de casamento com a minha esposa. Agora no mês de outubro, dia 13. Já ganhei uns pontos hoje, viu? E pela misericórdia de Deus, já ministrei dezenas de casamentos, acompanhei muitos casais. E olha, vocês têm algo que é diferente e que faz muita raiva a quem é infeliz. Sabe uma coisa bacana? Você quer ver como é que está o seu casamento, seu relacionamento? Quer admirar como é o casamento de alguém? Perceba como eles se olham quando ninguém está vendo. E foi uma coisa linda que eu vejo em vocês constantemente. Às vezes vejo a senhora falando com os jovens ali, o pastor Clodoaldo com os meninos ali. Aí às vezes eu vejo, é rápido, é segundos. Um olha para o outro e dá um sorriso. Eu vejo, vocês fazem mas deixa eu te falar uma coisa, tem um bocado de gente casada que essa essência perdeu faz tempo. De olhar e aquela paquerada. Tem vários casais que já perderam há muito tempo aquela coisa gostosa da conquista. Digo isso porque a gente tenta se conquistar todo dia. Todo dia eu tento conquistar minha esposa e ela me conquistar. Às vezes que a gente faz raiva um ao outro, sabe? Mas a gente fica naquela coisa. Amor, minha princesa. E vocês têm isso. Do jeitinho de vocês têm isso. Sabe? Que é um dos primeiros sinais de aprovação da minha parte, como um conselheiro de Deus, para o casamento de alguém.
Quando eu vejo um casal que está completamente distraído, está ali, olha, focado, e não tem essa entreolhada, eu vi. Sabe por que, irmãos, que eu digo isso? Porque existem 3 tipos de relacionamento. 3 tipos. Existe o relacionamento físico, o relacionamento almático e o relacionamento espiritual. Tem alguns aqui que já vieram para casamentos ou ministrando, então já estão careca de saber disso, mas tem muita gente que não sabe disso. O relacionamento físico é aquele que é apenas por atração física. O homem, aquele, sabe, bonitãozão, bichãozão bonitão. A irmã, aquela corra mais linda do mundo. Nessa pegada aqui, né? Né? E o desejo de ficar junto é apenas pela beleza, pela atração física, a velha química. Resumindo, testosterona e estrogênio lá em cima. Esse tipo de relacionamento, quando aparecer algo melhor, ou você não estiver tão bom ou tão bem, acaba. Aí tem o segundo tipo de relacionamento, o relacionamento almático. Esse relacionamento, ele é baseado no sentimento. Vale, bispo, então esse é o casamento certo, né? Não. Sabe por quê? Porque um casamento almático, quando o casal ele entra em choque, e isso infelizmente é natural devido às diferenças. Como diz um grande amigo meu, todo mundo de perto é doido, porque cada um teve uma criação diferente, tem uma perspectiva diferente da vida. Então cada um de perto é doido, todo mundo de perto é doido, tem as suas loucuras. O que para você pode ser normal, para mim é loucura, e vice-versa. E aí, nessa questão de diferenças, quando as diferenças elas acontecem, esse choque, esse atrito começa a desgastar. Eu posso usar aqui um princípio mecânico para você ter um maior entendimento. Tem uma parte do carro que se chama a pastilha de freio. Tem gente que anda devagarzinho no trânsito para poder economizar na pastilha de freio. E aí, para não frear muito, quando frear, para não gastar, para não frear demais, para economizar na pastilha de freio. Só que quando você vai usando a pastilha de freio, vai tendo um atrito, a pastilha de freio vai desgastando. E quando a pastilha acaba, se você não trocar ali a peça e começar a comer o disco de freio, aí você tem um prejuízo enorme, você tem que trocar o disco todo. Para, bispo, casamento, palavra de casamento é aula de mecânica, calma. E aí tem esse desgaste numa peça fundamental para o carro andar. São parábolas, irmãos. A mesma coisa é esse relacionamento almático, preso nas emoções. Quando é baseado apenas no sentimento de eu gosto de você, eu te amo, essa questão, com os desgastes da vida, a pastilha de freio vai trocando. E às vezes, por causa do desgaste, nem se tem a preocupação de trocar a pastilha, de fazer a manutenção. E aí quando vê, já desgastou o freio de disco, o carro para, fica no prego, não pode ir para canto nenhum, e tem pessoas que não aguentam estar parados, e aí o casamento se acaba. Esse é um dos grandes motivos de vários divórcios por aí. São pessoas desgastadas das discussões, das diferenças, dos atritos cotidianos. Mas são pessoas que casaram pela questão almática, pela superficialidade do sentimento. Que é isso, bispo? Superficialidade do sentimento? Quer ver uma prova disso? Todos aqueles que eram seus amigos no tempo de colégio ainda são seus amigos, mas na época eram seus melhores amigos. Isso prova que sentimentos são superficiais, sim. Porque infelizmente o ser humano ele é interesseiro. O ser humano, ele se presta a alguém quando alguém tem algo para dar de troca.
Mas o lindo do Evangelho é que aprendemos o amor de Deus, que é o terceiro ponto, o relacionamento espiritual. Quando existe uma ligação espiritual entre o casal, em que o alicerce é o amor de Deus, onde o que está unidos não é o interesse, não é a cobiça, não é o que A, B ou C pensa sobre o casamento. Uma vez eu confesso que foi dramático esse dia, uma mensagem que eu trouxe no Ministério de Jovens, que eu perguntei assim: será que se porventura Jesus não voltar nessa geração, e eu ficar velhinho, eu não puder mais fazer os meus irmãos sorrirem, eu não puder ter mais a memória para dar bons conselhos, desgastado pela vida, não tendo mais esse erlã para dar para vocês, será que eu vou receber o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho? E não tenho como me emocionar em cima disso, porque é um questionamento que todo ser humano faz. Mas eu estou perguntando, lembrando essa memória, porque, irmãos, é muito fácil se unir com uma pessoa por interesse, prestar-se a servidão a alguém quando ela tem algo para lhe dar. E aí eu fiz esse questionamento nesse dia. E quando eu não puder mais dar bons conselhos, que eu já tiver gagá, tá repreendido Alzheimer, alguma coisa do tipo, será que esse amor, esse carinho vai existir? E é esse tipo de relacionamento que é duradouro e gera uma felicidade fora do comum. É quando você ama a outra pessoa, não por aquilo que ela pode fazer por você, mas simplesmente por aquilo que ela é. Não existe relacionamento mais lindo, não existe, de você estar com uma pessoa, não por aquilo que ela pode dar para você, mas por aquilo que a pessoa é. E eu vejo isso nesse casamento. Vocês estão casando só por aquilo que vocês já são. Eu admiro isso, porque eu casei assim. O meu casamento é feliz por causa disso. Se alguém perguntar para mim: bispo, qual é o segredo do seu casamento? Eu digo: sabe qual é o maior segredo? É Deus, né, bispo, acima de tudo. Ô, irmão, claro que Deus é a base de tudo na vida. Mas até mesmo pessoas que dizem que tem Deus, têm casamentos destruídos e horríveis. Mas além disso, você tendo Deus na sua vida de verdade, existe esse princípio. Porque eu digo isso porque tem muita gente que diz que é cristão, mas é um bando de interesseiros, arrogantes, presunçosos, críticos. Mas o maior segredo é esse: porque eu amo a minha esposa não por aquilo que ela pode fornecer para mim, não é pelos seus carinhos, não é pela sua compreensão, seu companheirismo. Ainda vou mais além, não são pelos seus defeitos nem suas qualidades, é por aquilo que você é, minha filha. Eu te amo. E eu sei que o nosso casamento é da mesma forma, do mesmo jeito que eu sinto para com ela, ela sente para comigo. E esse é o segredo da felicidade do meu casamento. E eu sei que o casamento de vocês está sendo alicerçado nesse princípio. E aqui Jesus fala da importância que os lírios têm. É interessante a conjectura aqui que lá em Salomão faz, se você for ler os textos de Salomão, de vez em quando ele fala dos lírios.
E aqui Jesus, quando vai fazer menção a Salomão, aos lírios, ele liga a Salomão e diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Aquela plantinha de mato que ninguém dava valor, que dizia, não vale nada. Como é que tu vai dar importância para um lírio do campo? E aqui Jesus não só dá mais importância, mas disse que nem Salomão, o homem mais rico de toda a existência da humanidade, proporcionalmente à sua época, se vestiu como os lírios do campo. Profundo, né? E é Jesus falando. E aí ele continua. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus dá o melhor para aquilo que hoje nasce e amanhã morre, secado ao sol, lançado ao fogo, Ele não vai dar o melhor para os seus filhos, aqueles que buscam a Deus? O melhor de Deus é para vocês. E não vai ser ninguém, não. Vai ser através de vocês dois. Pela mutualidade, companheirismo, sinceridade, conquista. Não tem nada mais gostoso do que a gente poder em Deus conquistar com nosso marido, a nossa esposa. Eu sou feliz demais. Minha família. Eu passando fome. E só porque eu sou um crente, não dava R$1 para comer. Enquanto ia para Las Vegas gastar os seus $150 mil com jogatina. Mas sabe o que é bom de servir a Deus? É porque Deus nos dá as nossas próprias conquistas. Erlanzinho não recebeu herança nenhuma. Comprou uma casa. Tem um carro desse. Como é que pode? Deus. Trabalho, suor e esforço. E Deus pavimentando essa caminhada. E as conquistas que vocês estão tendo dia após dia? Vai dar certo, viu, casal? Aí, ó. Para a gente seguir ao final da mensagem, depois que eu espanquei aqui a falsa moral e o caráter de alguns, eu vou agora. Eu tinha que fazer isso. A Bíblia aqui em Efésios capítulo 5, ela traz uma verdade, que o mundo entra em desespero quando um pregador do Evangelho fala em casamento, essa verdade aqui. Versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Não sei se há algum católico por aqui, mas quem escreveu aqui, isso aqui foi São Paulo, viu? Foi o apóstolo Paulo, São Paulo, tá certo? Discípulo, ali um apóstolo de Jesus, tá bom? Olha o que ele está dizendo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Tem mulher que não é feliz porque não respeita e muito menos se submete ao seu marido. E o grande problema é porque algumas confundem respeitar e se submeter com ser besta. Não.
mais à frente explica por que a mulher tem que respeitar e se submeter ao seu marido. Sabe por quê? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Está aqui o porquê de tanto casamento desgraçado. Está aqui, ó. A palavra de Deus está comparando o quê? A mulher, a noiva, com a igreja, e o marido com Cristo. Aonde já se viu a igreja desrespeitar Jesus? Aonde já se viu isso? Ai, bispo, mas é porque é um negócio incontrolável. Mas eu não entendo, minha irmã. É porque existe uma maldição sobre a sua vida. Está repreendido, bispo, em nome de Jesus. Tem uma maldição sim sobre a vida de todas as mulheres. Vamos cá. Abra em Gênesis, capítulo de número 3. Você vai entender já se essa maldição ela existe ainda ou não. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3. Sangue de Jesus tem poder. Versículo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor. É uma sentença, tá? Não é um, docinho, escuta aqui, você vai viver isso se você quiser. Não. Depois da queda de Adão e Eva, houve uma sentença que diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará à luz filhos. Isso é o que acontece? Acontece, né? Ah, tá bom. Agora continua o versículo, a parte C do versículo: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Está aqui a maldição. Um desejo incontrolável de influenciar e mandar no marido, de disputar força, poder e superioridade com o homem. Não que o homem seja maior. Então o que é, bispo? Me fala então. A Bíblia fala que Deus tirou a mulher da costela. Não foi da cabeça e nem dos pés, foi da costela. Igual para com o homem, para andar lado a lado com ele. E por questão de cuidados, Deus colocou o homem como tutor, protetor da mulher. Não é à toa que existe um fator biológico, onde naturalmente o homem tem mais força física que a esposa, que a mulher. Voltando lá para o texto de Efésios: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. O marido, ele representa Jesus, e aqui está dizendo que ele tem que dar a sua própria vida pela esposa. Em contrapartida, que a mulher se submete, respeita o seu marido, anda lado a lado com ele, sem querer ser superior a ele, mas andando lado a lado, sendo uma ajudadora, uma conselheira, uma adjuntora. O marido, por sua vez, tem a responsabilidade de proteger a sua esposa, ao ponto de dar a sua própria vida por sua mulher. E eu pergunto, será que agora a balança está equilibrada ou não está? Está.
É interessante que algumas pessoas gostam de conquistar a independência. E eu escuto de muitas mulheres dizendo: eu sou pai e mãe na minha casa com os meus filhos. Não, você é só mãe. Não tem como uma mãe substituir o valor da presença de um pai. E não tem como pai substituir a presença e o valor de uma mãe. Cada um tem a sua importância e a sua função específica. Não é à toa que pessoas que são criadas sem os seus pais, existem traumas que só Jesus, para restaurar as feridas, devido aos cortes epistemológicos que acontecem, devido à falta de uma presença paterna dentro de uma casa. Então cada um tem a sua função. E que vocês possam entender isso. Você tem a sua função, você tem a sua função. E se repete o texto, e essa informação da mulher ser submissa ao marido, e o homem dar a sua própria vida pela sua esposa, amando ela desesperadamente. É tão importante essa informação, que o apóstolo Paulo, ele não só fala em Efésios, mas ele repete em Colossenses, capítulo de número 3. No versículo 18 ele diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Olha o que está escrito. Deus, aqui apóstolo Paulo põe em xeque: é mulher de Deus, se submeta ao seu marido. Não se submete, você não é mulher de Deus. É colocado em xeque. Se a mulher crê no Senhor e tem a sua fé em Cristo Jesus, está aqui, olha. Pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Aí no versículo 19: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. E o interessante é que essas duas coisas, elas acabam acontecendo no casamento, e se não tiver Deus como base, dá problema. Tem hora que a mulher quer afrontar o marido, tem hora que o marido quer ser grosseiro com a mulher. Acontece comigo de às vezes eu ser grosseiro com a minha esposa, mas depois minha filha, me perdoe. Vem cá, deixa eu dar um cheiro. Leva um chocolate. Tem que ter um chocolate, viu, irmãos? Vão aprendendo. O perdão e leva um chocolatezinho. É porque o chocolate produz ocitocina, aí dá o hormônio da alegria, né? Aí ajuda o caminho, né? Tá? Às vezes, então aprenda a fazer um brigadeiro, viu? Aprenda, viu? Você gosta de chocolate? Não gosta não? Ela não gosta de chocolate muito não, então outra cor, meu filho, descubra. Outra cor doce que produz ocitocina na hipófise dessa mulher, pelo amor de Deus. E aí ele fala aqui, né? Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. É lindo, né? A Bíblia fala de tudo. Ela é a regra única e infalível de fé e de prática. A palavra de Deus é maravilhosa. Com isso eu encerro minhas palavras. E só uma retrospectiva rápida, porque muito me preocupo daqueles que não compreendem a mensagem, porque existe na Bíblia, a Bíblia fala que existe um espírito que cega o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ser feliz, irmãos, é muito fácil. A felicidade está baseada não naquilo que você quer, mas naquilo que você precisa. Como por exemplo, hoje à noite aqui tem pessoas que precisam aceitar Jesus. Tenta ser feliz de todo jeito. Viaja para lugares lindos, belíssimos. Compra uma câmera Canon linda, uma lentezona assim. Uma lente boa aí, como é que é? De um nome aí, mano, de uma lente boa aí, me ajuda. Essa daí, qual o nome dela? 70-200? Pronto, uma bichona dessa aí. Aí vai tirar as fotos lindas. Vai para os Estados Unidos, para a Europa, vai para os lugares, tira as fotos daquela cor mais linda. É quase um book da Caras. É quase aquelas fotos inimagináveis de Instagram. Que tem umas fotos daqui, que foto é aquela, meu irmão? E aí, come delícias, Chateaubriand, come umas coisas maravilhosas, assim, umas coisas, sabe? Se relaciona com vários tipos de pessoas, vive de tudo, mas quando acaba toda a sua jornada, chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, bate aquela tristeza. Alguns até ansiolítico tomam para dormir.
mesmo que seja um Rivotril, que é mais levinho, para não dizer que é viciado, viciada. Eles são pessoas infelizes, fazem de tudo, mas são infelizes. E você que veio aqui, que olha mesmo para dentro, sabe assim, olha para dentro. Você está com a oportunidade agora de conquistar algo assim espetacular. Alguns podem dizer, vale, é casamento, moço, é casamento. Vai fazer aqueles apelos de crente, vai chamar o povo para aceitar Jesus? Eu posso? Posso? O senhor me permite? A senhora concorda com a permissão dele? Como é que é? Está dando? Ótimo. Muito bem. Pois é, então, há alguém aqui nessa noite que ouvindo a mensagem e começou a enxergar a vida de uma forma diferente? Meu pai, sabe uma coisa? Não é bem como eu achava que era a vida. Na verdade, pode ter gente aqui que achava que era crente, cristão, mas não é cristão porcaria nenhuma. É mais uma pessoa triste, que vive aparentemente uma religião, ou para dar satisfação à sociedade, ou para limpar a sua consciência. Tem alguém aqui nessa noite que deseja vir aceitar Jesus? Fazer uma oração? Eu vou facilitar para você. Você pode perguntar, bispo, o que é? Eu vou ser crente? Não, melhor. Nós vamos fazer uma oração. Você vai fazer uma oração comigo, tá certo? E nessa oração, você vai dizer que você vai falar para o mundo inteiro ouvir. Traz para cá. Que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Eu posso pedir palmas, por favor, para Jesus? Vem uma pessoa. Não, deixa de pé mesmo. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus? Vem para cá, vem para cá, vem. Olha, eu estou te poupando. Quem está falando aqui é um ex-bom vivan. Eu tive tudo, meu irmão, nessa vida. E o que eu queria eu só consegui quando eu joguei tudo para o alto e vivi o evangelho de verdade. Parei de pose, sabe? Porque tem gente que vive de pose para mostrar que está bem. Eu estou pouco me lixando para pose, eu quero estar feliz. Glória a Deus, olha aí, olha. Até criança está vindo e você com a sua arrogância não vem. Oh Jesus. Há mais alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus? Olha, ô seu bispo, eu quero fazer essa oração. O senhor disse que eu vou ser feliz? Vou. Vai acabar os problemas? Não. O interessante do verdadeiro evangelho de Cristo é isso. Porque a chuva, irmãos, cai em cima de pessoas boas e pessoas ruins. A diferença é que um ou outro tem guarda-chuva, mas a chuva cai sobre bons e maus. A diferença é como você vai superar essas situações. Então, há mais alguém nessa noite que nesse momento lindo de casamento, o casamento de vocês é tão de Deus que está gerando vida. Olha que bênção. Da onde é que num casamento vem aceitar Jesus pessoas e até uma criança? Me fala. Minha filha, eu combinei com você, minha filha. Você está vindo aqui de coração, não é? Você quer ser Jesus, não é? A criança está chorando, irmãos. Ela está chorando aqui na frente, meu irmão. Não tem como uma criança fingir um choro, não. Você está vendo isso aqui? Não tem como uma criança fingir um choro, não, meu irmão. Quer confirmação maior de que um casamento desse é de Deus, meu irmão? Que eles vão ser felizes. No momento que Deus está unindo eles, pessoas de Jesus, uma criança chorando, querendo Jesus, meu irmão, pelo amor de Deus, desperta. Tem mais alguém querendo tomar essa decisão inteligente? Porque essa sim é uma decisão inteligente. Há mais alguém que deseja vir aqui, fazer essa oração comigo? Bate mais mão para Jesus. Eu posso orar com eles ou tem mais alguém? Porque tem gente que pode ser que você esteja aí, você esteja, rapaz, eu quero ir, mas sei lá, é porque não sei não. Você que está sentindo isso, esse negócio de, eu quero ir, mas
Fala assim, dê um pinote, vai dar um pulo aí. Se levanta, vem pra cá. Te ajudar. Vem, vai, vem. Vem. Bora, macho, vem. Falando contigo, bora. Só não vou olhar pra ti pra tu ficar com vergonha. Vai, vem. Vem. Vou fazer oração sem você vir? É mesmo. Se eu disser que só está faltando você, só está faltando tu, macho. Vem. Bate palma para Jesus. É lindo, irmão, quando o Espírito Santo revela. Uma coisa é invenção, outra coisa é revelação. Agora a gente pode orar. Vocês que vieram aqui na frente, coisa linda, chorando, Jesus. Você que está aqui na frente, repete essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, eu te dou liberdade para transformar a minha vida, em nome de Jesus. Digo amém. Bate palma para Jesus. Eu queria que alguns irmãos, vocês que aceitaram Jesus, por favor, venham até aqui, Nós vamos ali anotar o nome de vocês. A gente vai estar ligando para vocês, anotando os pedidos de oração. Se caminha até aquela porta ali, olha, a sala da consolidação. Glória a Deus. Para mim, casamento só é casamento se tem gente aceitando Jesus, irmão. Tem que ter. Podem entrar as alianças. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. As alianças de um casamento, existem muitas conjecturas de o que representa a aliança, o dedo anelado, uma veia de um nervo para o coração. Tudo isso aí é poesia. O real significado das alianças é outro. A aliança circular, lisa, sem nenhuma inscrição externa, ela é uma cultura judaica milenar, onde um casal, eles faziam uma aliança com Deus de guardar, cuidar e proteger de uma outra pessoa para o resto de sua vida. Essa aliança que vocês vão ter é uma aliança com Deus a respeito do seu cônjuge. O óleo, ele representa a presença do Espírito Santo, que é essa presença maravilhosa
que vai fazer com que tudo dê certo. Eu quero deixar bem claro, sempre irão haver dificuldades. O que vai fazer toda a diferença é quando vocês, unidos, superarem essas dificuldades. Ambos possuem defeitos. E esses defeitos, qualquer pessoa teria. A linda história de um casamento é quando os defeitos não são um problema. Porque na verdade, defeito não é problema. Porque todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. E até onde eu sei, não tem ninguém que se chama ninguém para ser perfeito. Então, saibam que toda vida que vocês tiverem uma dificuldade, busquem o Espírito Santo, que é Ele que vai ajudar vocês. Só que não serei eu que terei o privilégio de dar a bênção matrimonial. Eu quero chamar o bispo Ismael ao altar, pois eu quero conceder esse privilégio a ele. A partir daqui eu me despeço. Aleluia. Para nós é motivo de muita alegria e de muita satisfação ter essa honra, ter a honra de ter acompanhado vocês, de ter visto tudo o que aconteceu desde o começo nesse relacionamento e vendo e presenciando essa união tão abençoada por Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer a Deus porque vocês se tornaram nossos amigos. Tenho a agradecer a Deus, pastor Clodoaldo, pela sua vida. Porque como o bispo Erlan estava pregando, estava falando, né? Que apreciava isso no senhor e na senhora, que vocês eram pessoas simples. E uma coisa eu digo: não se precisa de muito para ser feliz, porque o que o mundo pode dar não se compara ao tudo que Deus dá. E hoje, eu vendo o bispo Erlan pregar para esse casal, eu me vi nesse casal. Eu me vi no pastor Clodoaldo e na pastora Celina, vi a minha esposa. E agradeço a Deus, pastora Celina, pela senhora ser amiga da minha esposa. Eu louvo a Deus por essa amizade. Não é amizade que visa algo em troca, é uma amizade sincera, uma amizade que no começo o diabo tentou separar, mas nós tivemos o privilégio de ser um dos bispos que cuidaram desse casal. Jovens, talvez não com tanta maturidade aos olhos humanos, mas sabendo que o ancião de dias está dentro de nós. Eu acho que eu estou me tremendo mais que tu. Vamos lá. Qual é a aliança dela? As duas são iguais, né? Manda glória, igreja. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. A presença do Espírito Santo é muito palpável nesse altar, nesse lugar. Essa aliança representa o meu amor por você. Em Deus. Celina. Deus nos uniu. E não há nada. E nem ninguém que possa nos separar. Porque Deus é o começo, o meio e o fim desse casamento. Eu lhe amo e para sempre vou te amar. Pastor Clodoaldo, essa aliança é o sinal do nosso amor que nasceu do coração de Deus, que nos uniu com um propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu te amo e nós vamos ser muito felizes em Deus. Levantem as mãos, igreja. Como ministros levantados por Deus, como a igreja santa que levanta as mãos puras e tem um coração limpo, nós abençoamos esse casamento e selamos essa união em Deus e declaramos: Pastor Clodoaldo e Pastora Celina, marido e mulher, felizes para todos sempre, e o que Deus uniu, nada e nem ninguém pode separar. Você pode beijar sua esposa. Antes, eu quero dar a bênção apostólica antes de concluirmos. E aí eu libero aí para a cerimonialista fazer as coisas aí. Ela olhou para mim assim agora. E a toalha que está aqui em cima, agora que eu fui ver, tem alegria. Esse vai ser o presente do altar para vocês. Esse é um presente do altar da Igreja do Senhor Jesus para vocês. Para vocês lembrarem que o porquê que Deus uniu vocês dois. Estendo as mãos no sentido de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável do nosso Deus e Pai. Ora, se Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho, não nos daria as demais coisas? Que a comunhão, a intimidade, o poder, o domínio, a alegria que só o Espírito Santo pode dar, seja comigo, contigo, com todos que aqui estão, hoje e para todo sempre. Aquele que crê diz amém. Dá um grito de glória a Deus.
Agora é com os noivos. Toma minha vida, meu coração, Deus, te dou meu amor. Toma o meu mundo, todo o meu ser, Deus, te dou meu amor. Que os meus sonhos venham de ti, todo o meu canto seja pra ti. Que vejam em mim a tua glória, que flua em mim a tua glória. Toma o primeiro lugar, toma o primeiro lugar, toma o primeiro lugar, Senhor. Nada pode impedir da vitória chegar. Nada pode impedir do teu povo conquistar. A igreja do Senhor Jesus não pode parar. Agindo Deus, quem impedirá? Já posso ver a igreja pulando e dançando. Já posso ver o inferno todo recuando. Ao toque do chofar teu povo vai marchar. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir da vitória chegar. Nada pode impedir do teu povo conquistar. A igreja do Senhor Jesus não pode parar. Agindo Deus, já posso ver a igreja pulando e dançando. Já posso ver o inferno todo recuando. Ao toque do chofar teu povo vai marchar. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight
tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the Marble Arch. Love is not a victory march. It's a cold and a broken hallelujah. Hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen light. It's a cold and it's a